Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que o Mestre Jesus, com sua luz amorosa, possa recair sobre todos nós que aqui estamos nesta casa de luz e de amor, a recebermos da doutrina espírita a luz do Evangelho do Mestre Jesus, nos reconfortando, nos reforçando na nossa caminhada, nos dando coragem, para que possamos assim prosseguir essa nossa jornada de trabalho interminável, ao qual todos nós estamos inseridos pela lei de Deus, pela sua lei amorosa, ao qual nós vamos perceber aqui, junto com esse estudo, essas diretrizes da espiritualidade, para essa data, ao qual hoje o mundo comemora, sempre reivindicando a época que foi feito essas reivindicações, sempre buscando a melhora nas condições de trabalho, sempre válidas, porque é necessário que no mundo físico tenhamos as condições certas, adequadas para realizarmos aquilo que profissionalmente nos preparamos tanto, estudamos tanto, para exercer então as nossas qualidades de trabalho com muito afinco, com muito suor e trabalho, né? Como nos é posto aqui no mundo. Mas a espiritualidade amorosa, também nessa diretriz do trabalho, ela vem nos incentivar, vem nos animar, mostrando que essa continuidade do trabalho ela é ininterrupta. Então nós vamos prosseguir sempre, estando aqui no plano físico ou no plano espiritual. Mas para isto, a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, algum material também aqui do livro dos médiuns, também do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Pérolas do Além, onde há várias instruções, ao qual aqui nós resumidamente trouxemos algumas, mas fica o convite àqueles que queiram se aprofundar num livro tão belo, tão profundo, com mensagens importantíssimas para as nossas vidas, né? Para as nossas diretrizes. E do ponto de vista terreno, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem assim: buscai e achareis é análogo a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então vamos perceber quando nós fazemos esse movimento de busca interior, temos que buscar o quê? Direcionar a nossa vontade para o quê? Essa é a primeira coisa que temos que nos perguntar quando nos propusemos a essa busca. E a partir que definimos isso dentro de nós, vamos definir essa ajuda que vai chegar para nós mesmos. É uma ajuda íntima que nos fortalece para essa caminhada, essa jornada. E então, quando nós nos colocamos a nossa vontade, direcionamos as nossas energias para esse buscar, e buscando vamos achar, ou seja, vamos ser ajudados pela espiritualidade. O céu te ajudará. O que é o céu? O céu é o plano, a outra dimensão, onde estão os irmãos queridos nossos que nos amam, querem a nossa felicidade, nossos mentores, nossos anjos guardiões, aqueles amigos incondicionais, daquele amor incondicional por nós, a nos auxiliar. Mas precisamos tomar essa postura íntima de buscar, para que assim possamos achar aquilo que necessitamos para a nossa evolução. E isso tudo não deixa de ser o quê? O princípio do trabalho, não deixa de ser um trabalho íntimo, muito real e muito forte para cada um de nós. E por conseguinte, se é uma lei de trabalho, se vamos realizar um trabalho, vamos realizar algo que vai nos engrandecer, vai nos favorecer, como ele diz, vai ajudar a nós mesmos, então é um progresso. Estamos então, a partir do momento que nos vinculamos a essa busca, a esse trabalho, estamos também progredindo. E eles nos falam, porquanto então o progresso, ele é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então olha que interessante a mensagem da espiritualidade para nós. Eles falam para todos nós buscarmos isso, essa busca interior, buscar o melhor para todos nós queremos o melhor,
mas nesse sentido do que nós buscamos, que nós vamos encontrar. Aí eles nos trazem os alertas. E essa busca, então, sendo ela favorável ao progresso, ao trabalho, aí a consequência disso, através desse trabalho, nós vamos ter que usar uma força que nos é dada por Deus desde a criação. A inteligência. É ela o nosso diferencial. Por isso é que lhes fez do trabalho, Deus lhes fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás, nos dizem os amigos. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, a cada um segundo as suas obras. Não foi assim que o mestre nos ensinou? E terás assim dessas obras, um mérito, e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Ou seja, é o que vai encontrar. Nós vamos encontrar, nós vamos achar aquilo que estamos buscando quando realizamos verdadeiramente este trabalho. Os espíritos, nos dizem os amigos no livro dos médiuns, que eles não vêm isentar o homem da lei de trabalho, de maneira nenhuma. Foi perguntado isso a Kardec, quando colocaram para ele que por que os espíritos estariam vindo para nos ensinar tudo que Jesus nos ensinou, repetir os ensinos de Jesus, ou trazer para a humanidade agora, por exemplo, no campo da ciência, ao qual foi feita a pergunta a Kardec, se então aquele cientista não precisava mais estudar, bastava ele entrar em contato com um médium, e o médium entrasse em contato, por exemplo, com um Einstein, e ele falava: não, agora você vai fazer isso, isso e isso, o caminho aqui é esse, vocês vão descobrir isso. É isso? É isso que os espíritos vieram? E eles respondem: eles vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhe cumprem atingir, o objetivo e o caminho que a elas conduz. Então, o que esses espíritos, então, através de Kardec, através da doutrina espírita, na verdade, nos trouxeram também? Esse olhar para a vida futura. Olha, se nós trabalharmos e buscarmos aquilo que é do Espírito, é onde o verdadeiro tesouro do Espírito deve estar, nós vamos encontrar situações belíssimas no plano espiritual. Olha aqui as condições, aí trazem espíritos felizes, espíritos em condições de estarem em situação em melhor condição espiritual, buscando ainda uma condição ainda melhor, mas numa condição boa. E também aqueles espíritos que nos relataram as suas dores e os seus sofrimentos, dizendo: olha, eu tomei tal decisão por isso e por isso e por isso, tive essas oportunidades na vida, mas escolhi esses caminhos que me levaram a essas situações. Oh, como eu me arrependo, como eu gostaria de aí estar, recomeçar e fazer diferente. Então é isto. E nos diz então esse caminho para cumprir essa meta: anda e chegarás. Nós vamos chegar, nós vamos atingir a meta. O tempo ao qual nós vamos levar, aí esse tempo é relativo ao nosso progresso, à nossa busca, ao que nós estamos verdadeiramente buscando e encontrando. E ele nos fala: toparás com pedras, olhas e afastas tu mesmo. Nós não viemos aqui afastar as pedras de vocês. Vocês estão encontrando obstáculos, dificuldades em buscas de algo melhor no campo, por exemplo, da ciência, tantas ideias novas aí chegando ao planeta. Ele fala: encontrarão dificuldades, e essas dificuldades vocês vão encontrar o caminho, mas nós da espiritualidade daremos o quê? Uma força, se quiserdes, a empregar verdadeiramente. Nós vamos auxiliar, nós vamos intuir, nós vamos trazer aquela energia gostosa do que está te envolvendo, ao objetivo que você quer alcançar, esse objetivo salutar em prol de tu e do outro, do próximo. Eis porque vos digo, no Evangelho segundo o Espiritismo, pegando a mensagem de Jesus: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida.
nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, que em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vão ser dadas de acréscimo. Assim, pois não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Essa mensagem de Jesus, ela é muito rica. Ela é rica em todos os sentidos ao qual nós possamos assim estar compreendendo-a, evoluindo-a, compreendendo-a novamente, evoluindo-a, compreendendo, porque ela é muito rica nos seus ensinos. Mas nós aqui diante dela possamos aqui tirar também proveito para essa mensagem do trabalho. Porque os animais, como Jesus relatou aqui, nós somos conhecedores aqui pela doutrina espírita, elas no livro dos Espíritos e outras literaturas mais nos dão essas mensagens, essas informações, de que os animais agem pelo instinto. E esse instinto é uma construção desses seres, principalmente pelos espíritos que colaboram, que coordenam essas criaturas, auxiliando-as. Ou seja, quando elas chegam aqui no plano material, elas já têm um cronogramazinho montadas para elas realizarem suas tarefas. Então elas agem puramente pelo instinto. E a própria natureza, então, as serve através dos alimentos, através da proteção das intempéries, do tempo, tudo isso. A natureza, por si só, pelo esse processo do instinto, realiza. A beleza, se nós olharmos a beleza da natureza e a beleza das construções também humanas, mas vamos sempre escolher a beleza, o quadro, como dizem, o quadro da vida, ele é muito mais belo que qualquer quadro que nós possamos admirar de um artista famoso, ao qual nós respeitamos e gostamos da sua arte. Mas quando olhamos as cores da natureza, hoje, com as informações do telescópio do Hubble, do James Webb, que agora começa em funcionamento, nós estamos assim na área da astronomia encantados com a beleza do universo. Os cientistas estão sem palavras, estão até definindo imagens como anjos celestes, como uma nebulosa que foi fotografada recentemente pelo Hubble, parecia um anjo com asas. E eles usam as definições assim belíssimas que não conseguem descrever. E aqui Jesus fala de Salomão, em toda a sua riqueza, não chegava à beleza de um lírio. Agora, qual o diferencial então que Jesus coloca aqui nessa mensagem de tudo isso para nós, criaturas, filhos de Deus, destinada a esse progresso belíssimo? Ele fala assim: Deus criou um homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. E a natureza nos serve, nos dá todas as condições, de utilizarmos então a nossa inteligência, ou seja, o nosso trabalho, para buscarmos aquilo que idealizamos de melhor, aquilo que nos traz o conforto em sociedade, que a mídia hoje, a tecnologia, é para nos favorecer mais tempo, para que nós tenhamos acesso às informações mais rapidamente e tenhamos mais tempo para nós mesmos. Mas nós utilizamos o contrário.
deixamos essa tecnologia nos dominar e roubar esse precioso tempo que nós poderíamos estar utilizando para trabalharmos nós mesmos. Deus conhece as nossas necessidades e Ele as provê conforme for sempre o necessário. É sempre esse olhar da busca do necessário. E na maioria das vezes, nós sempre temos o olhar para o supérfluo. E nós nos iludimos, nós nos aprisionamos pelo supérfluo. E como é trabalhoso para o espírito se libertar destas ilusões. É muito trabalho e muito sofrimento. Por isso Jesus nos alerta. O Pai nos oferta tudo de mais belo, de mais objetivo, para que nós possamos utilizar. Mas, como disse Jesus, a obra é nossa. Somos nós que temos que dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e assim sucessivamente, porque o mérito é nosso, a responsabilidade é nossa. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar. Porque nós vemos hoje países, numa parte do mundo, com seus jovens em processos de obesidade severos e difíceis. E por outro lado, nós vemos a fome, a miséria, a desnutrição em continente inteiro, não só num país, mas em continentes inteiros a gente vê toda essa miséria. Aonde está? A terra não tem alimento para todo mundo? Não. Eles nos falam aqui, o homem, quando ele souber administrar, a ganância ainda domina, porque ele nos fala os Espíritos, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens da terra vai servir para todos. Para todos. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 674, faz o seguinte questionamento aos Espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? A necessidade de trabalhar é lei da natureza? E os Espíritos respondem o seguinte: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que vai constituir uma necessidade. Então, percebemos nessa pergunta de Kardec, na resposta dos Espíritos, que o trabalho é a lei. E como ele é lei por Deus, todos os Espíritos, em qualquer estágio de evolução que possa estar, tem que estar trabalhando. Em qualquer estágio evolutivo, o trabalho sempre vai existir. Agora, a necessidade, para nós, ela se torna então real, porque ela é uma lei e nós temos que cumprir essa lei, então se torna necessário para nós. Por trabalho, então, se deve entender as ocupações materiais, somente as ocupações materiais. Aí os Espíritos são muito claros aqui. Não, o Espírito trabalha, assim como o corpo. Olha, ele separa mente, que é espírito, corpo, que é matéria. Ele fala, os dois trabalham. Toda ocupação útil é trabalho. E nessa ocupação útil nós vamos ver à frente, com Emmanuel e alguns amigos espirituais, que essa ocupação útil, ela tem que ser útil para nós e para o próximo. Jamais essa ocupação, que nós possamos com olhar o ponto de vista da terra, acharmos útil e ter prejuízos a uma criatura de Deus. A uma criatura de Deus, que seja prejuízo de um inseto. Já estamos arrumando problema com esse trabalho. Ele não é tão útil assim. Então ele tem que ser útil para todos. E principalmente para nós que queremos evoluir. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que então essa necessidade
do homem trabalhar no plano físico? Kardec assim pergunta. Os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. É uma expiação no sentido de que muitas das vezes nós trabalhamos e deveríamos estar agradecidos, mas nós ficamos olhando a questão somente salarial, nos aprendemos isso, me considero injusto naquilo que recebo, quero muito mais. Então, se eu quero muito mais, devo realizar ali, colocar o meu melhor, para que eu entre numa avaliação daqueles que estão acima de mim e coordenam o meu trabalho. Isso é tudo uma troca, é uma reciprocidade, não é algo, só um pensamento meu individual, eu quero. É uma dificuldade nossa que nós temos e julgamos o nosso trabalho. Eu quero um trabalho melhor, o outro ganha muito mais do que eu faço muito mais do que o outro e o outro ganha muito mais do que eu. E começamos a criar essas reclamações e muitas das vezes, é como ele diz aqui, estamos vivenciando uma expiação. E que é uma expiação? A expiação nada mais é um mal que eu causei a alguém e que agora eu estou vivenciando aquele sentimento, aquela dor, aquelas condições ao qual eu fiz o outro sofrer. Então, se hoje a minha condição salarial, eu sou um trabalhador top, mas a minha condição material, ela não, financeira, não chega de acordo com o meu trabalho que eu apresento, e por mais que eu me esforce, eu peço demissão, vou para outra firma e se repete o processo. Os Espíritos nos dizem, tem um olhar para si mesmo com mais humildade. A humildade é a base do olhar que nós temos que ter para dentro de nós, porque eu vou compreender que eu estou num processo expiatório, e quando nós estamos num processo expiatório, os Espíritos nos falam assim, temos que nos resignarmos. Resignar não é abraçar, baixar, sentar, cruzar o braço e dizer, não, é assim mesmo, tem que ser assim. Não, muito pelo contrário. Se eu estou no processo expiatório, então eu vou fazer o melhor para que a minha vida futura eu não tenha que estar nesse processo expiatório. Porque se eu repetir o meu condicionamento de revolta e de reclamação no meu processo expiatório, na vida futura eu vou repeti-lo. Nós não estamos aí repetindo. E quando devíamos, numa reencarnação que nós estamos, repararmos as nossas dívidas, nos reajustarmos com a lei divina. E a expiação é justamente isso. Então, às vezes, eu estou nesse processo de dificuldade. Aí eu deixo de olhar o meu trabalho, que me traz uma dignidade, traz um conforto, um determinado conforto, ou uma condição de vida melhor do que aquele, com certeza, que nada recebe e está à procura e não tem uma qualificação adequada, porque também não quis se esforçar, ou talvez na sua infância, o histórico de cada um, ao qual não vamos aqui adentrar, mas vamos perceber que quando o espírito busca, ele vai encontrar, e essa busca exige dele a inteligência. E a inteligência exige de nós que tenhamos esse olhar para nós mesmos aqui, que o trabalho, ele nos impõe essa dureza aqui na Terra, mas ele não é sofrimento. Ele é para dar-nos condição de vivermos num planeta de provas e expiações, em que o trabalho ainda é, nessa condição aqui que estamos, no planeta Terra, é uma expiação. E também ao mesmo tempo de aperfeiçoamento da sua inteligência. Ou seja, nós vamos utilizar o que nós sabemos no campo que nós trabalhamos, o nosso melhor. Porque, na verdade, a grande remuneração não é do plano físico. Talvez no plano físico jamais seremos valorizados, jamais no sentido só nessa vida. Na vida que nós estamos, talvez não tenhamos a valorização que gostaríamos de ter, mas teremos sim no plano espiritual. Teremos sim, se nos aprimorarmos, utilizarmos a nossa inteligência, de retornarmos naquela profissão ao qual eu aprendi, ao qual eu amei, gostei tanto. Vou poder retornar naquela minha profissão e aprender muito mais. Ou seja, é um progresso, é uma consequência, jamais paralisa. Por isso Kardec fez essa pergunta aos espíritos.
E no livro Pérolas do Além, nós vamos ter várias mensagens retiradas de literaturas do nosso querido Chico, da sua psicografia, de vários livros, como este aqui dos Missionários da Luz, onde eles nos falam: procura a alegria do trabalho, honesto, e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. Olha, não é isso que a espiritualidade aqui anteriormente está nos falando a todos? Colocarmos o nosso melhor em prol, olha, dos nossos irmãos, em prol do próximo. E o próprio planeta, ele vai nos oferecer as oportunidades. As oportunidades vão surgir. Os amigos, muitos que alcançaram o sucesso, eles nos falam essa mensagem: não desista, persista naquele ideal, naquilo que você sente e que você tem a vontade, que você tem a vocação. Busque, não desanime e trabalhe com alegria onde estiver. Semeie o bem. A prática do bem, ela vai dar saúde ao corpo e alegria ao espírito. Isso já, a medicina já nos fala isso. Espiritualidade e saúde, ela nos fala sobre isso, dessa busca do bem-estar consigo mesmo, da realização íntima, desse trabalho íntimo. Aí sim terá uma saúde e uma alegria do espírito. No livro Voltei, do irmão Jacó, ele nos fala: o processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Então estamos num processo de reencarnar, nesse processo de provas e expiações, que vai nos exigir esse trabalho incessante ao qual nós temos que realizar. É lei. É lei do trabalho. E quando nós reencarnamos, compreendendo que eu estou agora, nesse momento, ao qual eu estou vivendo, na condição profissional que seja, ou na condição que eu esteja, independente do trabalho físico, eu tenho que realizar o trabalho íntimo. E esse é um dos mais difíceis, porque o trabalho do mundo, nós temos a remuneração, mas um trabalho íntimo é esse olhar que nós temos que ter incessante sobre nós mesmos, para nós não falirmos novamente. Estamos cansados de falir. Esta é a verdade. O esforço próprio, nos diz em Missionários da Luz, o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos, como os Espíritos nos falaram no início do estudo. Em qualquer plano evolutivo, é esse esforço do trabalho legítimo, verdadeiro. O Espiritismo está no livro Lázaro Redivivo. O Espiritismo, como oficina de sabedoria e amor, aperfeiçoamento e iluminação, é Instituto Mundial de Trabalho Incessante, onde não há palanque para espectadores ociosos. Justamente, meus irmãos, o Espiritismo é para a verdadeira mensagem de Jesus: buscai e achareis. É para aquele que realmente quer se movimentar, quer encontrar em si mesmo os potenciais do espírito imortal. Essa potencialidade se encontra em nós. E a doutrina espírita, ela vai dar essa luz, ou seja, vai mostrar esse caminho, o caminho das pedras, que assim seja, porque é necessário trabalho e inteligência para remover as pedras, ou simplesmente encontrarmos um caminho de mais facilidades para aquilo que possamos tentar encontrar. Não precisamos de repente remover uma pedra tão gigantesca, mas Jesus nos afirmou no sermão, nos dizendo que a fé transporta montanhas, e essas montanhas são essas problemáticas da vida ao qual nós encontramos e nos paralisamos diante dela.
Enquanto podemos, se não podemos ainda mover pela fé pequenina, vamos contorná-la e continuar incessantemente essa jornada. E aperfeiçoa, é o aperfeiçoamento, a doutrina espírita. Nos mostra, faz compreender a nossa caminhada. Precisamos de ir ali, buscar isto. Quando formos buscar a doutrina espírita, a sua literatura, ler e olhar para dentro de nós. Ler e olhar para dentro de nós. Aí começamos a estudar, começamos a fazer reflexões profundas. Porque quando estamos lendo para o outro tem que melhorar, é o mundo que tem que melhorar, aí não, tomamos uma postura ociosa. Aí ele nos fala que para essa postura ociosa, a doutrina espírita não tem palanque. Para aquele que quer ainda ficar na ociosidade, não quer buscar verdadeiramente o trabalho do progresso, respeita-se, cada um no seu progresso, na sua evolução. Mas na doutrina espírita ele fala, não tem espaço para isto. O espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha, é Jesus no mundo íntimo de cada um de nós. Nós precisamos buscá-lo dentro de nós, incessantemente. E é um trabalho que constrói, é tijolinho por tijolinho. Tem um amigo espiritual que nos fala sobre essa questão dos tijolos. Ele nos fala, enquanto nós estamos reencarnados aqui, reencarnados nesses nossos processos expiatórios e de provas, nós construímos um tijolinho no mundo espiritual. Aí ele fala assim, aonde você está construindo a sua casa aqui no plano espiritual? Que região, que dimensão você está construindo seu tijolinho aqui? No nosso lar, a mensagem está intitulada assim: trabalho e humildade são as duas margens do caminho do auxílio. O trabalho, sim, que é o progresso, que é o uso da inteligência, e a humildade. Tão difícil o sentimento ainda em nós. Nos colocarmos no nosso trabalho, nesse trabalho íntimo, um trabalho profissional, que o seja. Mas a humildade deve prevalecer. Em que sentido? Porque eu sou pequenino. Por melhor que eu seja nesse meu trabalho, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, pela ajuda dos meus amigos espirituais que me intuíram, que me indicaram os livros ao qual eu estudei, profissionalmente cheguei, vamos supor, naquele patamar ao qual hoje eu estou, e muitos me dão tapinha nas costas. Mas esse meu olhar íntimo para mim mesmo tem que ser o trabalho da humildade. Aquele que já construiu no seu mundo íntimo através de árduo trabalho, árduo sofrimento, não pode menosprezar o outro que ainda está buscando. É o trabalho da humildade, de a gente conquistar, conseguir e jamais menosprezar o próximo. A salvação, nos diz no mundo maior, a salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Jesus, ele não é o Salvador, ele não nos trouxe a salvação para todos nós. E que salvação é essa? A salvação de um contínuo trabalho de renovação. Renovação de quem? Do outro? Não, de mim mesmo. De me aprimorar, de buscar, de me auxiliar incessantemente nesse progresso, com o uso do quê? Da inteligência. Porque eu vou me salvar de quê? Das ilusões, das amarras, do ódio, da vingança, da inveja, do ciúme. O túmulo está no livro Pontos e Contos, do irmão X, que é o nosso irmão Humberto de Campos. O túmulo não significa cessação de trabalho, nem resposta definitiva aos nossos problemas. Não é cessação de trabalho nunca, muito pelo contrário. Vai precisar ainda mais, porque vai ficar cara a cara consigo mesmo, sem máscaras. A máscara cai. Vamos nos facear.
a nós mesmos. E não é resposta definitiva dos nossos problemas. Eu vou morrer, eu vou entender tudo, como é que... Não, definitiva, muito pelo contrário. Eu vou compreender, e compreendendo, eu vou ver a necessidade de retornar, recomeçar, para tentar fazer um novo fim. Tentar sempre. Jamais desistir. É imprescindível agir, sempre, auxiliarmos uns aos outros. Nós estamos nos aprimorando, utilizando a nossa inteligência, para quê? Para ajudar, dentro daquilo que nos é possível. Certa vez, um amigo nosso, no campo da ciência, ele veio relatar que ele estava com uma equipe, eles espírita, e ele tratando de um amigo, companheiro, que estava com câncer. Um câncer muito agressivo. E o seu superior, o responsável, falou assim para ele: você não está infringindo a lei de Deus? Ele falou assim: mas como assim? Ele falou assim: porque se nós estamos aqui no plano físico, que estamos sofrendo as consequências dos nossos erros, a nossa saúde está aí desequilibrada por consequências nossas, e o câncer, você diz que é um mata-borrão, é algo que limpa, ajuda a fazer essa limpeza da alma, ou seja, aquilo que brota no corpo físico está botando para fora o que o espírito tem de ruim. Você fazendo o tratamento desse irmão, você não está impedindo ele de realizar essa sua auto-limpeza? E ele respondeu ao seu superior: o senhor sabe até onde tem que ir a dor do outro? Eu, com todo o meu potencial, eu não posso auxiliá-lo para aliviar a sua dor? A vida no além é também atividade, trabalho, luta e movimento incessante. E muito maior do que aqui no mundo físico, onde nós nos sentamos nos momentos de descanso do trabalho, que é natural, é justamente isso mesmo. Temos que ter as nossas atividades de descanso, mas às vezes nós alongamos, esse repouso, esse repouso fica comprido. Eles nos falam que na espiritualidade é uma luta, é um movimento que é incessante para o espírito. No livro Reportagem de Além Túmulo, em Voz de Jesus, intitulado assim, Voz de Jesus, ele nos fala: em qualquer posto de trabalho honesto, ele sempre relata, tem essa fala do trabalho honesto, porque é aquilo que foi dito anteriormente, o trabalho útil, ele é honesto, ele tem uma reciprocidade muito grande com todas as criaturas de Deus. Por isso, o trabalho, ele se torna útil nesse sentido. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir minha voz, desde que me procures no coração. Aqui essa mensagem referente a essa buscar e achareis de Jesus, se referindo quando nós buscarmos Jesus, buscarmos com o verdadeiro sentimento do coração, verdadeiro sentimento da humildade. A oração é um momento de humildade, porque a oração é um momento não só de pedir, mas anterior a esses pedidos ao qual nós vamos fazer, nos colocar sempre como pequeninos, ainda caminhando e buscando. E Jesus então nos oferta e nos auxilia. No livro Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, ele vai trazer uma lição para reflexão para todos nós, para nós finalizarmos. E é muito profundo o ensinamento de Emmanuel. Está resumido aqui também. Por isso eu peço àqueles que queiram buscar esse livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que ele vai trazer esse reflexo das todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos humanos ou espiritual. Ele é um reflexo de nós mesmos, é o que está na nossa alma se refletindo, é sempre
no campo material. E ele começa nos falando assim: se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade, então, abrace espontaneamente o trabalho para alimento de cada dia. Então, se eu quero refletir aqui, agora, esses planos superiores na minha vida, é preciso que eu, então, utilize-se da minha vontade e abrace, então, espontaneamente o trabalho. Em que campo for que eu tenha que realizar uma tarefa. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é o roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Então, ele nos fala assim: essa lei do trabalho é uma lei que nós vamos vivenciá-la sempre, incessantemente, porque senão nós paralisamos. Nós caímos no campo da ociosidade. Nós não queremos mais pensar, não queremos agir, aí reclamamos da vida. Se estiver no plano espiritual, reclamo da minha condição. Se eu estou no plano físico, reclamo também da minha condição. Se o outro tem, sempre olhando para o que o outro tem e para que eu não tenho, né? Fugir-lhes aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos sujeitam à ilusão da preguiça. E essa ilusão da preguiça, quem as tem, ou seja, ele quer fugir desse trabalho, ele quer se situar à margem desse caminho evolutivo, quando ele cai nessa ilusão, é triste a dor da desilusão desses espíritos. É muito sofrido. Por isso o Espiritismo veio nos relatar, como disse na leitura aqui inicial, essa vida futura, as consequências dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para conosco mesmos. Não vale, contudo, agir por agir. Vou trabalhar porque eu sou obrigado, porque eu tenho que trabalhar, vamos agir, vamos fazer. As regiões infernais vibram repletas de movimento, porque muitos vão agir, vão utilizar esse trabalho em prol só de si mesmo e em prejuízo do outro. Muitos fazem isso. Hoje, infelizmente, é o que prepondera hoje no nosso planeta. Esse olhar do egoísmo, a indiferença moral, ela está gigantesca hoje no nosso planeta. E essa dor, ao qual nós estamos infligindo pelos pensamentos, essas atitudes, essa indiferença moral, vão recair sobre nós. Teremos que expiar esses sentimentos. Por isso, as zonas infernais, porque os espíritos então começam a refletir de si mesmo esse egoísmo, o agir por agir. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, esse trabalho e obrigação, como Kardec fez a pergunta aos espíritos, faz parte do plano corpóreo aqui da Terra, é necessário que realizemos. Não tenhamos, vou repetir, além do trabalho de obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Ou seja, não é só pela questão da remuneração do trabalho, que isso vai ocorrer de acordo com o campo que eu trabalho, vai ocorrer dentro daquela lei de expiação, dentro daquela prova, mas eu vou ter um recurso, eu vou receber algo. Aí ele nos fala que é necessário que tenhamos o prazer de servir, de estar ali trabalhando. Às vezes eu sei que é difícil, porque ainda nosso ponto de vista era aquele olhar ainda, é o egoísmo que prepondera sobre nós, quando temos esse olhar de julgar o outro, de acharmos que somos melhor do que o outro. O trabalho, a ação, transforma o ambiente. Nós nos vemos aí as construções. Há pouco falei de 2 telescópios maravilhosos. Esse é um trabalho, ação, transforma o ambiente. Mas o trabalho, serviço, transforma o homem. Esse trabalho ao qual eu vou servir. Eu quero servir, seja na remuneração, seja no trabalho
de voluntário, seja no trabalho meu no lar, com minha família. Eu tenho um trabalho ali, como pais, como filhos. Nós temos trabalhos a realizar nos nossos campos mentais, tarefas árduas, difíceis no campo familiar. Então precisamos ter esse serviço, esse sentimento voltado a servir. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, com certeza. Ganhamos muito tapinha nas costas, mas permanecem ligadas ao mundo. Isso é do mundo. Você recebeu sua remuneração com a contribuição que você realizou, ótimo, está perfeito. É a perfeição relativa dentro do mundo. Está certo? Ele nos fala. Nas linhas dessa troca comum do mundo. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Olha que belíssima mensagem do Emmanuel. Quando nós realizamos pela espontaneidade, quando nós realizamos isso de coração, com um sentimento do coração, já ouvimos a voz de Jesus dentro de nós. Não foi assim que ele nos relatou aqui? E quando realizamos com essa espontaneidade, com esse amor, com esse sentimento altruísta dentro de nós, é um sentimento que vai fazer que tenhamos a consequência da nossa obra. É uma lei. Foi Jesus quem nos falou isso. A cada um segundo suas obras. Não precisamos barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu vou fazer uma caridade. Mas olha, aquela situação assim, assado, aquele problema, aquela tentação, me resolve ela. Não tem pagamento. O pagamento que nós ainda vulgarizamos no mundo, não, no plano espiritual não, tem consequência. As atitudes boas ou ruins têm consequências. Como disse Emmanuel, agir por agir. Eu estou trabalhando, estou agindo, mas se agir por agir, sem ver a quem isso está se refletindo, se esse meu agir não tem prejuízo a ninguém, ou isso não importa, é a minha indiferença, eu vou ter consequências, zonas infernais me esperam. Mas quando eu realizo com espontaneidade, com respeito à natureza, precisamos respeitar muito a natureza, o desrespeito é gigantesco, porque quando nós criamos recursos e prejudicamos a natureza, como temos feito há alguns séculos, olha o resultado agora vindo, retornando a nós. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, sem apontar o dedo, sem ficar julgando, sem dizer se ele merece ou não merece, quem somos nós? Isso cabe a Deus. Façamos a nossa parte que nos cabe. E a que cabe a Deus, é Ele que vai fazer. Eu não posso realizar uma tarefa, seja ela qual for, na caridade, no âmbito familiar principalmente. Eu não posso de maneira nenhuma, com aguilhões, com armas na mão. Muitos, Emmanuel vai nos falar, que se utilizam da Bíblia como arma. O Evangelho de Jesus como arma. Coloca aquelas palavras de forma áspera para que aquele outro possa despertar e não funciona. Aquela pessoa cria um ranço em relação aos livros bíblicos. Nem sequer quer mais ouvir nenhum discurso, nenhuma fala. Matriculamos-nos no aperfeiçoamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Ou seja, é a atividade, é utilizando a nossa inteligência, buscando esse nosso progresso na vida abundante, a vida que não cessa, que a morte não termina nada, não há um repouso eterno após a morte, não há um descanso, não há um dormir. Muito pelo contrário, se dormir, os espíritos que estão dormindo, que nos relatam aqui, estão em pesadelo terríveis e querem acordar.
nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura, consciente da verdade, compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. Não só compreendeu, como tem consciência. Porque muitas das vezes, aqui com a doutrina espírita, nós compreendemos a reencarnação, a vida futura, as consequências, como aqui estamos relatando, os espíritos, as nossas atitudes. Nós compreendemos as nossas fragilidades, compreendemos a violência do mundo, porque estamos até numa guerra mundial. Compreendemos, sim, compreendemos, mas ainda não temos consciência. E ainda nós nos tornamos contrários, mesmo a essa compreensão. Só a compreensão ainda não está estabelecendo-nos essa base, essa força. Precisamos ter consciência. E a doutrina espírita, quando ela aperfeiçoa, ela nos ilumina, é para nos dar consciência. Encararmos a razão face a face em qualquer época da humanidade. Situação está boa, situação ruim, mas eu compreendo conscientemente. E ele nos fala, compreendendo assim que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende então por livre vontade. É a vontade absoluta, é o reflexo da alma nessa vontade onde ela controla tudo, principalmente a inteligência. É a vontade que tem que controlar a inteligência, não a inteligência manipular a vontade. Que aí a coisa, Emmanuel vai nos falar nesse livro Pensamento e Vida, que aí a coisa complica. Nós vamos utilizar a inteligência para a vontade daquelas coisas equivocadas, em prejuízo das criaturas de Deus e em prol de nós mesmos. Então essa vontade, ela tem que preponderar, e ela vai preponderar através do quê? Dessa compreensão consciencial da vida futura, da vida imortal. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cismos da imortalidade radiosa. A verdadeira ressurreição do Espírito está aqui. Aqui ele ressurge para ele mesmo, para a vida imortal. Aqui ele não mais necessário reencarnar, porque ele vai ter que morrer novamente. E nesse processo de morte e vida, até se aprimorar. Mas aqui não. Ele já alcançou, ele avança para os cismos da imortalidade radiosa. Ressurgiu agora para a vida imortal, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se, a refletir-se por toda parte. Que possamos, com essas lições tão profundas sobre o trabalho, seja no campo físico, como aqui os Espíritos nos relataram, seja no nosso mundo íntimo, que é incessante, que não cessa jamais, nem com a morte, não cessa nunca para o Espírito. Que possamos tornar isso uma realidade de nós mesmos, tornar isto um reflexo de nossas almas. Vamos trabalhar, meus irmãos, vamos trabalhar todos juntos em prol do Evangelho de Jesus aqui no nosso planeta. Que Deus nos abençoe.